Nós estamos felizes nessa noite com a tua presença. A nossa irmã missionária Rita Milhones, esse sobrenome também é conhecido, que ela é prima da Valnice Milhones. Ela é da Igreja Assembleia de Deus de Cuiabá, Mato Grosso. Mas ela é da Igreja de Jesus Cristo, dos primogênitos, glória a Deus. E ela está aqui nessa noite para dar um testemunho de algo poderoso que aconteceu na vida dela. Então, eu queria pedir toda a atenção das pessoas, das crianças, atenta, para que você possa receber tudo que Deus tem para você nessa noite. Irmã Rita, a senhora está na sua casa, porque a casa do Pai é nossa. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para com os irmãos nesta noite. Glória a Deus. Quando eu comecei a dar esse testemunho, eu dizia para Deus: Senhor, eu vou aguentar dar tantas vezes esse testemunho? E o Senhor dizia para mim assim: você vai, cada vez será a primeira vez. E é assim que eu sinto, é a primeira vez, eu sinto nervosa, porque é a primeira vez, sempre é a primeira vez. Mas estamos aqui, graças a Deus, eu me sinto honrada com o convite. E eu quero ler aqui, para começar esse testemunho, Isaías 43, a partir do versículo 12, que diz assim: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. E depois de tanto tempo eu falando um dia com o Senhor a respeito disso, o Senhor disse assim para mim, que muitas vezes Ele nos leva aos vales profundos, porque só ali nós temos um encontro com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus que nos revela face a face realmente quem Ele é. E essas coisas acontecem sempre, nos vales, nos desertos. É lá que nós conhecemos esse Deus. Amém, irmãos? O meu testemunho começa com o Senhor falando comigo. Porque o Senhor, Ele revela, né, aos seus santos tudo o que vai acontecer. Né? Nós o Senhor não nos oculta, porque o Senhor é o Deus da verdade. E um dia eu estava em uma propriedade nossa, lá no Pantanal de Mato Grosso. E ali eu estava junto com uma amiga minha, e de manhã cedo a amiga minha se levantou, mais cedo do que eu, para pescar, porque ela gosta de pescar, e foi à cozinha. E quando eu me levanto, eu vejo a Bíblia em cima da mesa da cozinha, que ficava fora do corpo da casa. E ali eu peço uma passagem para Deus. Senhor, fala comigo esta manhã. E quando eu abro a palavra do Senhor, o Senhor falou comigo, em Jeremias 18. Mas naquela manhã, eu sabia que o Senhor estava falando comigo em Jeremias 18. E aí eu fui lá na beira do rio, onde estava a minha amiga, que era assim, quase assim como daqui, ali na avenida, na rua. E eu gritei para ela: olha, eu vou pegar um chapéu e volto aqui para falar com você, para a gente conversar. Aí ela respondeu de lá do rio: olha, amiga, vem aqui mesmo, porque eu tirei uma palavra de Deus para você hoje. E o Senhor falou em Jeremias 18. Aí eu saio correndo, né? Vou lá na casa para pegar um chapéu. E quando eu entro pela porta, e procurando um chapéu. E saio aqui está a parede. E, de repente, alguém assoviou para mim. Psiu. Mas foi tão forte que eu virei para a parede. E o que tinha na parede? Um calendário com um oleiro fazendo um vaso de barro. Então, eu fiquei impressionada naquela manhã, porque naquela manhã o Senhor falou de maneira muito forte. Mas eu pensei que o Senhor estava falando com respeito ao meu esposo, que não era crente. Mas eu aprendi que o Senhor fala conosco, com o seu povo. É conosco que Deus fala. Deus fala com o seu povo. E passou uns dias, eu estava na minha igreja, numa congregação, e um pastor de São Paulo, que não nos conhecia, que estava ali pela segunda vez naquela igreja, ele me chamou pelo meu nome. E eu fui toda alegre, receber uma vitória de Deus ali. E quando eu chego na frente, ele diz para mim: irmã Rita, Deus manda te dizer que você vai descer ao vale mais profundo,
você vai descer ao vale da sombra da morte. Mas dali você vai sair com uma grande vitória. Eu fiquei assim, não gostei. Não gostei. Saí meio acabrunhada dali, mas eu sou forte. Né? Nós temos que ser corajosos. Levantar nossa cabeça e dizer, Senhor, eu te sirvo. E eu te sirvo por qualquer coisa. Então, se o Senhor tem para mim um vale, seja feita a sua vontade, não a minha. E eu fiz essa oração e esqueci. Na verdade, eu esqueci. Porque Deus faz essas coisas. E mais adiante, o Senhor me deu um dia uma visão. Aliás, deu várias visões, mas vou contar só duas. Uma delas, eu estava assim, orando. No meu quarto, quando eu vi alguém cair no meu quintal. Alguém passava correndo e caía. Mas era aquele horário da tarde, quase noite. E eu não via quem era que caía. Mas eu via um ser que descia das nuvens em alta velocidade. E descia até o meu quintal. E tomava a alma daquele corpo. E subia. E quando aquele ser chegava nas nuvens, outro ser que vinha do infinito, de luz, um ser totalmente resplandecente. Ele descia e se encontrava com aquele outro ser nas nuvens. E começava uma grande batalha. E aquele ser de luz, ele tomava aquela alma e vinha até o meu quintal e colocava a alma naquele corpo. Depois ele estendia a mão para aquela pessoa e levantava aquela pessoa. Eu não entendia o que era aquilo. E teve outro dia também que o Senhor me deu outra visão, que eu chegava na mesa, onde nós tomamos as nossas refeições, e do lado da mesa tinha um anjo. E aquele anjo trazia um prato de jiló enorme. E aquele prato de jiló era assim, aquele jiló assim, só cozido. E eu olhei para aquele prato de jiló muito grande, e ele estendeu para mim, e eu pensei, mas eu não gosto, não é tanto assim, não. Aí ele disse assim para mim, coma, por obediência. E quando eu tomava aquele prato de jiló, eu voltava a minha visão, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo? Mas nós estamos na mão do Senhor, na mão do Deus vivo. Naquela época, eu estava trabalhando com um grupo de mulheres. Eu moro bem perto da sede da Assembleia de Deus, em Cuiabá, bem no centro de Cuiabá, quase. E o Senhor me enviou para estar em uma congregação a 14 quilômetros. E eu comecei um trabalho ali de mulheres e estava já há 4 anos naquele lugar. E naquela quinta-feira, eu estive ali durante todo o dia e à noite nós tínhamos o culto das mulheres. E comigo estavam as minhas 2 filhas. Eu sou mãe de 5 filhos. 3 homens e 2 meninas. E minhas 2 meninas estavam comigo. A Débora, de 17 anos na época. A Débora esteve aqui, no domingo agora. Hoje, mulher casada. E a Rise, a mais novinha, estava com 10 anos de idade. Então, nós estávamos ali naquele culto e nós saímos dali por volta das 10 horas. Porque é muito bom, quando nós amamos a igreja, nós congregamos e nós conversamos e sentimos desejo de ficar um perto do outro, e o tempo vai passando. E demorou um pouco, e quando nós saímos, já estava um pouco tarde. E quando eu passava por um bairro, que era do lado do meu bairro, e quando eu passava por aquele bairro, eu estava atravessando um quebra-molas com as minhas 2 filhas, e naquele quebra-molas meio alto, que não tem aqui, nem em Curitiba, eu virei um carro um pouco de lado. E quando eu estava atravessando ali, de repente um jovem sai do nada, nós não vimos, e desesperadamente ele chegou correndo e bateu aqui do lado do vidro. E perguntou alguma coisa, você conhece alguém? Você conhece? Assim, muito desesperadamente. E eu fiquei nervosa, a minha filha também. E eu olhei para ele e fiz assim, só. Mas a gente está dirigindo o carro e toda a frente está ali, a gente está vendo a frente. Mas, por incrível que pareça, quando eu viro para frente, naquele instante muito ínfimo de tempo, eu não vi que aquele moço tinha saltado em cima daquele carro, e caiu em cima daquele capô, colocou uma arma bem no para-brisa, e na hora que eu virava para frente, a bala já estava saindo. Então, aquela bala me atingiu em cheio no peito,
em cheio. E ele deu de novo outro tiro, e aquele outro tiro atingiu a Débora. Mas a Débora estava sentada no banco traseiro, no meio, e com as pernas levantadas e cruzadas, os joelhos cruzados. Então, aquela outra bala atingiu a rótula do joelho da Débora, na parte inferior da rótula, e virou em meia lua, por dentro da musculatura do joelho dela, e atravessou por aqui, rente, sabe? E pelo braço esquerdo dela, ela foi alojada. Mas nós sabemos que bala não faz curva. Então, estava acontecendo um milagre naquele momento. Mas aquela bala me atingiu em cima do meu pulmão direito, aqui onde estou com o meu dedo. E aquela bala foi dissecando veias e artérias. E aquela bala era explosiva, e quando ela foi encostada naquele para-brisa, ela saiu achatada. Então, ela saiu rodando dentro do meu corpo. Então, aquela bala, quando ela entrou no meu pulmão, ela entrou dissecando veias e artérias. Aí ela atingiu o diafragma, abriu, estourou a pleura, estourou o fígado totalmente, entrou no intestino e estourou o intestino. Foi só uma bala que fez isso. Mas, naquele momento, eu estava consciente e eu orei ao Senhor e disse, Deus, me tira deste lugar. E eu continuei na direção daquele carro e dirigi mais 800 metros de distância. Naquele momento, eu não senti dor, eu senti uma agulha entrar no meu pulmão e senti meu coração como se tivesse dado uma parada muito rápida e depois tentado começar a querer voltar a funcionar, mas tremia. E eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que aquela bala era fatal e que não tinha jeito, eu iria morrer. E naquele momento passa tantas coisas na nossa mente. Nós vemos que a vida é tão efêmera e que realmente nós temos valor, porque nós somos servos do Senhor. Porque é um momento que nós olhamos para nós mesmos e, de repente, nós estamos dirigindo a nossa própria existência, nós pensamos. Mas nós não estamos. Nossa vida está nas mãos do Deus vivo. E só Ele pode segurar e sustentar a nossa vida. E eu saí dali dirigindo. E as minhas filhas, a Débora, baleada, ela gritava, chorava muito. A Risa era de 10 anos, estava do meu lado, estava deitada no fundo do banco ali, porque ela viu o moço e ela se assustou e se jogou no chão do carro. E ali ela estava, e eu continuei. E cheguei, eu estava entrando no meu bairro, que é o bairro do Verdão, que é do estádio, do estádio da Copa, né, do mundo, que é bem dentro do meu bairro. E quando eu passei em frente desse estádio, eu passei rodeando, o carro ia de um lado do outro da rua, já não ouvia mais, já assim as coisas estavam acabando. E eu chego mais ou menos uma quadra, 2 quadras de perto da minha casa, encosto o carro e eu caí no volante. E naquela hora as minhas filhas gritando por socorro por alguém que estava na calçada, e aquele moço veio correndo para nos socorrer. Mas aconteceu outro milagre. Naquela hora, eu fui transportada para o banco de passageiros e as minhas filhas que estavam dentro do carro não viram. E ninguém viu. Então, é muito difícil, né, para alguém que dirige passar, alguém que esteja são. E eu estava já quase morrendo naquele momento. Então, mais uma vez, nós vemos um milagre do Senhor, que Deus ele é presente. Muitas vezes nós pensamos, mas nesse negócio Deus não está. Neste momento, Deus não está, Deus está. Deus está. E eu fui, aquele moço entrou no carro, e nós viramos para o hospital mais próximo, Jardim Cuiabá, um grande hospital, que ficava a menos de 1 quilômetro de distância. E aí, o moço nos conduziu para ali. Mas, no meio do caminho, eu senti que eu estava próximo à morte, e eu queria deixar alguma coisa, eu queria falar alguma coisa. Eu era mãe de família, eu não podia morrer assim, de qualquer jeito. E eu
falei com a Débora. Eu falei, Débora, eu estou indo embora. E eu não sabia se a minha voz de fato saía. Mas eu disse, eu estou indo embora. E você vai cuidar da sua irmã. Você cuida dela, você vai ser agora em diante a mãe dela. Você cuida. Aí ela dizia assim para mim, eu não sou a mãe dela, eu não vou cuidar dela, a senhora que tem que cuidar dela. Ela reagiu assim, desesperadamente, eu não vou, a senhora vai cuidar. E ela estava ferida, ela estava com muita dor. E eu dizia, mas Débora, mas a mamãe está indo embora. Você fala para os seus irmãos que eu fui, mas eu fui com o Senhor. Que o Senhor é a coisa melhor que existe na vida. Para eles nunca deixar esse Deus. E ali eu falando com ela, eu me lembrei daquele moço jovem. E eu disse para Deus, Deus, perdoa ele. Eu perdoo no seu nome. E eu gosto de fazer um entre parênteses aqui, porque o Senhor depois disse para mim, por causa do seu perdão, portas do inferno foram fechadas. Porque o perdão fecha portas do inferno. Porque o perdão é a maior arma, uma das maiores armas que a igreja tem. E o Senhor disse, não haverá ressentimento, não haverá ódio, não haverá espírito de vingança. Seus filhos são tratados pelo Espírito Santo, porque você fechou a porta. Aleluia. É muito importante, irmão, muito importante. Porque nós não fechamos, nós não perdoamos porque nós sentimos. Nós perdoamos porque é mandamento. E nós temos que obedecer. E eu cheguei naquele hospital, e na porta daquele hospital estava uma médica, e aquela médica, ela não me deu entrada naquele hospital. Ela me deu entrada para o centro cirúrgico, imediatamente. E eu indo para o centro cirúrgico, chega 2 médicos na porta daquele hospital, 11 horas da noite, que não eram plantonistas naquele dia. E aqueles 2 médicos eram cirurgiões de emergência. Os melhores cirurgiões de Cuiabá. Deus estava neste negócio. E eles entraram naquele centro cirúrgico do jeito que estavam. E fizeram aquela cirurgia durante toda a noite, uma cirurgia de emergência, muito grave. E eles disseram pela manhã que, na verdade, quando eles me viram, eles não queriam me abrir. Porque eu estava literalmente morrendo, tinha chegado com 1,5 litro de sangue. Eu estava chocada, em estado de choque, porque não tinha oxigenação cerebral mais. E eles não iriam abrir. Mas eu falava. Eu falava. E uma enfermeira que estava ali, que era serva do Senhor, disse para mim, você orava em línguas. E os médicos achavam que eu estava tentando falar com eles, que eu queria viver. E eles fizeram de tudo para me viver. Mas porque o Senhor me entregou nas mãos daqueles médicos. Pela manhã eu saí com 1% de chance de viver. Eles disseram que, na verdade, eu sobrevivi, eles não sabiam nem por quê. E eu, com 1% de chance, fui para o UTI, estava em coma. Mas eles diziam, se houver qualquer situação, ela não vai resistir, porque, na verdade, ela só tem 1% de chance. Mas nós estamos na mão do Senhor, e na mão do Senhor, até os mortos ressuscitam. Então, não tem problema nenhum. E naqueles dias que se sucederam, o meu pulmão, que estava com sangue, e eu não podia, de maneira alguma, sair daquele centro. Eu tinha que fazer uma cirurgia, porque eu tinha que tirar o sangue, mas não podia. Então, aquele sangue começou a apodrecer e começou a gerar uma infecção. E o meu pulmão direito, o meu pulmão esquerdo deu uma pneumonia. E aquela infecção generalizou. Então, nos primeiros dias, eu estava com infecção generalizada, dentro de um quadro de alto risco, sem chance, na verdade, de sair daquela situação. Mas passou-se uns dias e eu tive, dentro desse quadro, uma síndrome.
a síndrome de morte súbita. Que essa síndrome ela acontece por causa da pólvora que está dentro dos pulmões. Aí aconteceu essa síndrome que ela leva à morte súbita. De repente, você parece que está bem, mas morre. E aconteceu aquela síndrome também respiratória aguda. E foi acontecendo. Aí veio os problemas cardíacos, as paradas, e aconteceu 21 paradas. E foi acontecendo, a infecção generalizada, as paradas, e eu fui ficando nas máquinas, totalmente nas máquinas, e fazendo com marca-passo, com o aparelho me levando a oxigenação direto na corrente sanguínea, fazendo diálise. Então, todos os órgãos estavam conectados em máquinas. Mas, mesmo assim, eu comecei a morrer. Então, começou a haver falecimento múltiplo de órgãos. E quando começa o falecimento múltiplo de órgãos, na verdade, já há desintegração do sistema, né, de todo o sistema. E no 10º dia de manhã, naquela madrugada, do 10º dia para o 11º dia, era um domingo. E naquele dia eu tive 3 paradas e eles me ressuscitaram as 3 vezes. E na última vez que eles me ressuscitaram, eles disseram para a minha família que eu tinha morrido. Porque o tempo, né, foi muito longo, eles conseguiram me voltar o coração ao batimento com marca-passo, mas eu tinha morrido. Então, eles fizeram uma reunião naquela manhã e disseram para a minha família, ela está com falecimento múltiplo de órgãos, os órgãos vitais estão mortos, ela morreu essa madrugada, nós ressuscitamos, o coração está batendo, mas ela está morta, e nós pedimos autorização para desligar os aparelhos. Mas não houve autorização da minha família. Mas, no meio de tudo isso, irmãos, no meio de tudo isso, quando eu fui baleada, houve assim, um agir do Espírito Santo de Deus nas igrejas. Nesses dias, naquele dia que eu fui baleada, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso estava em greve. Então, naquele dia, houve uma reação da imprensa. Uma reação muito forte da imprensa, que a esposa de um coronel militar tinha sido baleada, estava morrendo dentro do hospital. Então, aquilo fez o quê? Aconteceu de a imprensa reagir, porque a situação estava difícil, porque todos estavam correndo risco. Então, me usaram, na verdade, mas o Espírito Santo permitiu tudo isso, porque chamou a atenção das igrejas do Senhor. E, de repente, começou a haver manifestações das igrejas, de pessoas conhecidas, desconhecidas, crentes, não crentes, em Cuiabá, em Mato Grosso, em várias partes do Brasil e outros países. E, para os irmãos terem uma ideia, em Fortaleza, 1.500 mulheres de oração se levantaram em jejum. E em vários lugares, até aqui em Curitiba, nos ligaram que tinha igrejas orando. Então, houve um mover do Espírito. E eu acho isso tão importante, porque quando a igreja do Senhor Jesus, que não é nome, que não é placa, mas é a igreja do Senhor Jesus, ela, quando se levanta em unidade, irmãos, milagres acontecem. E foi isso que aconteceu. De repente, a igreja do Senhor estava manifestando, e na minha casa, noite e dia, o telefone era telefonema, e eu achei tão interessante, que depois que isso passou, uns dias depois, eu já estava em casa, de repente, o meu filho tinha batido no carro de alguém, e essa pessoa foi com ele lá em casa, para falar com o meu esposo. E quando eu olho, que eu saio na sala, falei, meu Deus, mas esse homem é um padre. E quando eu olho, era o arcebispo de Cuiabá. E ele me viu, e quando ele me viu, que eu cumprimentei, ele disse, olha, nós rezávamos muito pela senhora. Nós rezamos muito pela senhora. E eu achei assim, muito interessante como que Deus faz. Como que o Senhor faz.
E naqueles dias, esse mover do Espírito Santo me trouxe. Naquele dia, no 11º dia, quando os médicos se reuniram com a minha família para desligar os aparelhos, porque eu já estava morta. Mas, mesmo no marca-passo ainda no coração, eu teria talvez umas 6 horas, e na madrugada, com certeza, eu terminaria. Então, eu fiquei naquela máquina. Mas na igreja, naquele domingo de manhã, a igreja recebeu a notícia através de um médico que era nosso irmão. E os médicos do hospital ligou para ele, no domingo de manhã, numa escola dominical. E quando ele se levantou e conversou com o pastor, que eu tinha morrido naquela manhã, o Senhor deu uma palavra para o pastor, em Isaías 41:20. E o meu filho, um dos meus filhos, estava naquele lugar, naquele dia. Se assustou bastante. Mas o pastor se levantou e disse, ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Porque Deus tem promessa na vida dela. Eu conheço a vida dela. Ela não irá morrer. E eu acho lindo, irmãos, quando o pastor conhece as ovelhas. E as ovelhas conhecem o pastor. Aleluia. E ele disse assim, nós vamos orar, nós vamos fazer um relógio de oração. E levantou a partir daquele momento um relógio de oração ininterrupto, até eu sair do UTI. Mas naquele dia a notícia era que eu estava morta. Então foi feita por fé, foi feita por amor. Irmãos, quando a igreja se une em amor, irmãos, olha, uma guerra que nós não possamos vencer. E naquela tarde, daquele dia, eu fiquei ali, apenas para morrer um pouquinho mais tarde. Mas à tarde, naquele UTI, o Senhor enviou 2 dos meus irmãos. E esses 2 irmãos meus são pastores. São os meus irmãos mais velhos, são gêmeos idênticos e pastores. E o Senhor os enviou, e uma cunhada minha naquele UTI, sem nenhum deles saber. E quando eles chegaram naquele UTI, o Senhor falou com eles. E o Senhor falou com eles como eles deveriam orar naquela hora comigo. E eles, então, obedeceram à voz do Senhor e começaram a orar. E um dos meus irmãos teve uma visão, que chegava um anjo naquela hora e colocava um canudo de prata do meu lado do pulmão e puxava o sangue pisado. E ele, quando ele teve aquela visão, ele nem ficou cheio de esperança. E saíram dali com esperança. E depois outro irmão de outra denominação veio contar para mim esta visão. Outro. Porque sempre quando o Senhor fala, o Senhor confirma. E o que aconteceu, irmãos? Eu fui deixada ali, naquela madrugada eu terminaria. Mas naquela madrugada o anjo do Senhor entrou naquele UTI. E naquela manhã, de segunda-feira, onde a notícia seria, morreu, terminou, desligamos tudo, era assim, inexplicavelmente, os órgãos vitais voltaram a funcionar. Nós sabemos que, mesmo que o anjo tinha tirado aquele sangue pisado, houve uma ressurreição dos órgãos, os órgãos mortos. Então, o Senhor fez uma ressurreição. E foi um impacto tão grande para aqueles médicos, foi um impacto muito grande. E o que aconteceu? Eu estava em coma, eu continuei em coma durante 25 dias. Mas durante aqueles 25 dias, muitas coisas aconteceram. E uma das coisas que eu acho muito relevante, muito interessante, é que o meu corpo estava morto, estava acabando, morrendo, mas a minha alma e o meu espírito eram plenos. E eu orava. Eu me via em uma cama muito branca, muito branca, com muita luz. E eu orava. E dizia para Deus, Deus, eu preciso sair daqui, deste lugar. E havia um espírito de morte que vinha todos os dias. E eu orava para que aquele espírito de morte não me tocasse. E eu orava muito. E ali nós podemos saber que os nossos corpos são imortais.
Nossos corpos espirituais são conscientes, imortais e conscientes. Mas passou-se uns dias, eu me via em um carro, dirigindo um carro numa estrada perfeita. E eu dirigia naquela estrada e eu sabia que aquela estrada era a minha vida. E, de repente, a estrada acabou. E eu via quando a mão de Deus jogava aquele carro para fora daquele abismo. E eu saía para fora daquele carro e eu via o abismo. E aquele era o vale da sombra da morte. E eu via centenas e centenas de pessoas caindo naquele vale. Um vale terrível, mortal, onde não tinha oxigenação, onde não tinha vida nenhuma. Nenhuma. E eu passei a voltar. E eu regressava por aquele caminho. Dias e dias. E chegou no momento em que alguém chegou naquele UTI e cantou para mim. E aquela pessoa era uma cantora da Colômbia. E ela cantou no meu ouvido. E aquela canção ficou gravada dentro do meu espírito, e o meu espírito cantou. Cantou por 3 dias. E no 3º dia eu acordei. 25 dias depois, eu acordei. Porque aquele louvor foi tão libertador, tão pleno, que ele me fez voltar. E quando eu acordo, eu achei assim que eu tinha saído do centro cirúrgico. Mas como eu acordei totalmente consciente, dentro daquele quadro eu tinha morrido várias vezes. Quando eu entrei, eu já estava em estado vegetativo, segundo os médicos. Então, de repente, eu acordo totalmente consciente. Tão consciente que eu falei, glória a Deus, saí, consegui. Consegui sair do centro cirúrgico e estou viva. Mas tinham passado 25 dias. E, de repente, os médicos chegaram, uma turma de médicos correndo, e foi aquele alvoroço. Aí me disseram que eu tinha 25 dias e eu tinha ressuscitado. E aquele médico, o doutor Ademar Garcia, um dos médicos, ele disse assim para mim, em 32 anos de medicina, 2 pessoas ressuscitaram. Você é a 2ª pessoa. Se existe um Deus, ele deve ter algo na sua vida. E um outro médico chegou em mim e disse assim para mim, sabe o que significa o seu nome para mim? Significa que Deus existe. Aleluia. E, irmãos, e foi, sabe, uma grande surpresa. Uma surpresa tão grande que chegou uns 2 dias ou 3 dias depois, a minha igreja inteira entraram dentro daquele UTI de fila. O senhor já viu, pastor, no UTI entrar a igreja de fila assim? Foi fila. A igreja toda fazia fila e entrava e passava por mim e voltava e saía. Muita gente. Por quê? Porque o nome do Senhor foi glorificado na terra. Porque o nome do Senhor foi exaltado na terra. Porque o Senhor é grande. Porque o Senhor tem testemunhos na terra. Porque o Senhor manifesta o seu poder. Aleluia. E ali estava eu. E ainda estava no respirador. Ainda tinha alguns problemas. E fiquei naquele UTI mais ou menos 55 dias. Mas aconteceu o seguinte. O meu esposo me transferiu do hospital. Em 55 dias depois, eu fui transferida para outro UTI. Naquele UTI, eu me sentia como se eu fosse uma criança num berço. E eu não sei por que eu olhava para os médicos e eles brilhavam. E talvez não eram médicos, eram anjos do Senhor que estavam ali ao meu redor. Mas era assim algo que eu não sentia dor, eu não sentia problema nenhum. E, de repente, eu fui transferida. E aqui o Senhor inicia comigo uma outra fase. Aquele hospital era um hospital de maçons. E o meu esposo é maçom, ainda hoje. E eu fui transferida para aquele hospital. E quando eu chego naquele hospital, naquela noite, eu sabia que a coisa ali não estava fácil. Porque tinha mudado tudo. Tudo tinha mudado.
Nós sabemos que UTI, eles são iguais, não são diferentes. Eles são iguais. Mas aquele UTI estava diferente para mim. Era escuro. Eu tinha medo. Quando eu acordei ali, eu comecei a sentir medo. Muito medo. Mas eu tinha mais de 55 dias sem tomar uma gotinha de água, porque quem é baleada não pode tomar água. E eu não comia também, por vias nenhuma. Eu não tinha alimentado ainda, eu estava extremamente fraca. Sonhava com melancia, ouvia a água caindo, ouvia a chuva. Pensava comigo assim, o dia que eu sair daqui, eu vou passar no mercado e vou comprar uma melancia enorme. Vou comer sozinha. Mas era. E aí o que acontece? Eu estava muito fraca e eu comecei a sentir medo. E eu queria chamar alguém para segurar na minha mão. Mas eu não tinha como, eu não tinha voz. E, de repente, naquela madrugada, por que eu estava com tanto medo? Por que eu estava tão apavorada? De repente, manifestou um vulto me rodeando. E eu fui percebendo ao longo da noite que aquele vulto era a própria morte que me rodeava. E eu comecei a orar. Eu dizia, Deus, mas eu já morri e já ressuscitei. Então, por que a morte está aqui? Mas, de repente, a morte tocou em mim. E eu morri. Porque eu tive um choque anafilático. E aquele choque, eu me via com os meus nervos endurecendo e dobrando para trás. E, de repente, eu vi o meu corpo estendido naquela cama e o meu espírito flutuando sobre o meu corpo. E eu olhei para mim mesmo. Olhava para as pessoas, olhava para as enfermeiras, todos distantes. Ninguém tinha percebido, porque eu estava na última cama daquele UTI. Mas eu fiquei apavorada, porque nós temos consciência espiritual. E eu olhei para mim e pronto. Eu falei, Jesus, e agora? E eu dizia para Deus, Senhor, já há testemunho. Já há testemunho. Eu saí daquele hospital, Jardim Cuiabá, com testemunho de que o Senhor ressuscita. E agora eu morri novamente. E agora? Só que aconteceu uma coisa. Quando nós estamos no mundo espiritual, não há tempo. O tempo termina. E eu pude ver, em visão, o médico chegar e verificar que eu estava morta e sair correndo. E dizia, mas os medicamentos são os mesmos. E, de repente, eu vi minha família saber, vi a igreja tomar conhecimento, vi o funeral sendo feito, e lá longe eu vi uma cova aberta, lá no cemitério. E eu fiquei aqui e falei, Jesus, eu não vou entrar de jeito nenhum naquela cova. Não vou entrar, mas não vou entrar. Eu senti angústia. Eu não vou entrar, Senhor, porque este não é o meu tempo. Eu não posso entrar naquela cova ainda, não é meu tempo, Senhor. E eu comecei a lutar. Mas aí eu lembrei de algo. Eu lembrei que um dia o Senhor disse para mim, você vai ver os filhos dos teus filhos. Nessa época eu não tinha filhos casados. Eu lembrei daquilo. E eu creio hoje que Deus só me fez essa promessa só por causa desse dia. Aí eu comecei a falar com Deus. Senhor, o Senhor lembra da sua promessa? O Senhor disse para mim que eu veria filhos dos meus filhos. E eu quero ver, porque o Senhor prometeu. E quando o Senhor faz uma promessa, a tua palavra diz que passarão céus e terra, mas tua palavra jamais passará, ela jamais cairá. Então eu sei que o Senhor vai cumprir a promessa comigo. Mesmo que eu esteja morta, o Senhor vai cumprir essa promessa comigo. E eu orava pela madrugada fora, e eu falava com o Senhor a respeito da promessa. E, de repente, eu senti as mãos do Senhor me tocar. E eu senti, novamente, que minha alma e meu espírito tomavam o meu corpo novamente. E eu senti o meu corpo esquentar, os nervos afrouxar. E eu fui começando a voltar ao normal. Eu sabia que, naquela manhã, Deus estava me ressuscitando pela segunda vez. Mas eu fiquei com medo, porque eu era consciente.
Eu fiquei com medo, falei, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Pela segunda vez eu morri. E eu fiquei questionando, Senhor, o que é isso? E eu acordo com uma enfermeira me chamando e dizendo para mim, você está no Hospital Modelo. E eu pensei, eu sei disso. E acordo, e o Espírito Santo chega e diz assim para mim, você vai passar 10 dias neste lugar. E você vai ser provada. E eu tomei um susto. Falei, como é que é? Estou ouvindo mesmo, Jesus? Você provada. Mais tarde chega meu irmão, um dos pastores, e viu que eu estava coberta de alergia. E ele se desesperou, mas nem podia imaginar o que eu já tinha passado naquele lugar. E aconteceu o seguinte, a partir daquele momento, irmãos, eu não dormi mais. E passou aquele dia, passou mais uma noite, e eu não dormi mais. E os meus medicamentos eram para me deixar quase assim, em semicoma, que era para me esquecer. Era para tratar já de mim no sentido emocional. Então, eu já estava sendo tratada com medicamentos muito fortes. Mas eu não dormia mais. Só que é o seguinte, eu entendi que eu não dormia porque Deus estava nesse negócio. Eu não podia dormir, eu não sabia por quê, mas eu não podia dormir. Agora, veja bem, uma pessoa naquela situação, tomando medicamentos fortíssimos, extremamente, só a capa da gaita, né, como diz o cuiabano, não sei se vocês falam assim, só a capa da gaita, não tinha nada, não sobrou quase nada. Mas eu não dormia. E não sentia sono e não sentia fraqueza. E eu percebi. E naquela madrugada da segunda noite, eu tive uma surpresa. A palavra de Deus diz em Efésios 6:10, que nós não lutamos contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra poderes, principados, potestades, governos nas regiões espirituais do mal. Muitos crentes, muitos que servem a Deus, nem podem imaginar. E às vezes nem acredita. Parece até que Jesus morreu. E eles não entendem nem porquê, para nos livrar de quê. E naquela madrugada começou essa história. De madrugada, de repente, o UTI balançou. Aconteceu um terremoto. Eu tomei um susto, porque eu estava acordada. E entra um ser pela porta e entra no corredor. E de onde eu estava, eu via o corredor e via uma parte inteira daquele UTI. E aquele ser que entrou, ele me assustou, ele me assombrou. Eu quase que saí correndo. Se eu pudesse, com certeza eu sairia desesperadamente. E ele chegou, quando ele olhou para mim, ele estava muito irado, ele estava com muito ódio. E ele veio soltando fogo pela boca, pelo nariz. E quando ele chegou em mim, na minha frente, o Espírito Santo diz assim para mim, esse é Beelzebu. E aquele ser terrível, terrível, olhou para mim e disse assim para mim, eu vim matar você. Uma palavra muito profunda, muito forte. E eu estava ali. Eu não sabia mais o que dizer, eu não tinha palavras, eu não tinha oração, eu não tinha quase fôlego. Eu estava completamente apavorada e não sabia o que fazer. Mas eu pensava, certamente vou morrer, certamente não tem o que me livrará dele, desse poder, dessa coisa tão terrível que está na minha frente. Mas eu estava deitada e os meus olhos ia diretamente nos olhos dele, porque ele era mais ou menos de quase 3 metros de altura. E eu estava olhando, mas naquele momento, dentro de mim, a voz do Espírito Santo soou. Você está debaixo do sangue. Mas naquele momento, essa voz que soou dentro de mim, ela saiu pela minha boca. Porque eu não tinha voz, eu estava com uma traqueostomia. Ela saiu pela minha boca. E no momento que ela soa dentro de mim, ela também sai pela boca.
E eu dizia para aquele ser: mas eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Aquela hora foi impactante. Porque naquela hora, quando eu digo aquilo, aquele ser saiu cambaleando para trás. De tal forma, irmãos, que ele chegou até a metade daquele UTI cambaleando. Quase caiu. E eu fiquei olhando para ele muito assombrada, muito assustada, aterrorizada. Mas ele olhou para mim, de repente, ele estava completamente fora de si e completamente assombrado também. Aí ele voltou até onde ele estava. E quando ele volta onde ele estava, ele olhou para mim muito rápido. Naquela hora, quando ele recebeu aquele impacto, o fogo que saía pela boca dele apagou. Como se fosse alguém que tinha jogado água. E ele olhou para mim, envergonhado. E ele foi abaixando os olhos. E eu estava, irmã, ali naquela cama, eu não era nada. Eu estava tão fragilizada, tão enfraquecida. Mas aquele ser abaixou os seus olhos. Ele abaixou os seus olhos completamente, desceu. Desceu e ficou ali na minha frente por muito tempo, naquela madrugada. Mas eu sabia que ele estava ali, porque ele tinha vergonha de sair, de voltar atrás. Porque ele tinha chegado ali para me matar. Mas não teve jeito, ele teve que sair. E ele saiu. E eu fiquei assim, com muito medo, muito pavor. E, na verdade, eu não tinha palavras para Deus. Mas, neste momento, nós sabemos que nós não estamos sozinhas. Às vezes, nós pensamos que estamos tão sozinhas, estamos tão fraquinhas. Mas o Senhor está presente. Porque é nesses momentos de vale que o Senhor se mostra. Que Ele mostra o seu glorioso poder. Que Ele mostra a sua presença fabulosa no nosso redor. E passou aquela noite. E com certeza eu acho que eu tremia igual vara verde ali naquela noite inteira. Porque só a angústia de você ter um ser espiritual, só de chegar perto de nós é terrível. E quando chega no outro dia, eu fui surpreendida com um urro de um leão. Aquele ser, quando entrou primeiro, o Espírito Santo disse assim para mim: príncipe do reino da morte, principado, com Beelzebu. De repente, ouço o urro de um leão, e de repente entra o leão. Um leão enorme, imenso, fora do comum, com 2 dentes de meio metro. Duas presas. E quando ele me vê, que ele entra no corredor, ele começa a bater os dentes e sair espuma, de tanto ódio que ele tinha, de tanta vontade de me engolir viva. E eu, irmãos, sinceramente, quando eu vi aquilo, eu pensei assim: dessa vez eu vou morrer. E eu não vou nem falar nada para Jesus, não vou pedir para Jesus me guardar, porque eu quero morrer. Eu não quero resistir. E ele veio. E quando ele veio, mais ou menos 1 metro de mim, ele me saltou em cima de mim. E quando ele salta, que aquele pelo cobriu o meu rosto, e eu senti aquele pelo pesado, quase que cortava a minha pele. E eu sabia, eu estou morrendo, chegou a minha vez. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu vi aqueles dentes chegando à minha jugular, eu falei: Jesus. E quando eu falo Jesus, no meu pensamento, dentro do meu coração, soa aquela voz novamente: mas eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Foi no ínfimo de segundo, mas naquele ínfimo de segundo, eu pude ver uma poderosa mão, um braço forte, se estender do sobrenatural para o natural. E naquele momento, enquanto ele estava em cima de mim ainda, aquela mão foi em cima das orelhas daquele leão, com tanta velocidade, com tanta força, que ele girou 3 vezes em cima de mim. Enquanto ele girava, os dentes caíam. E ele caiu na beira da cama. E o Senhor disse: o poder do reino da morte. E nós sabemos que existe um poder muito maior que ele, que é o leão da tribo de Judá. Esse sim é o verdadeiro poder. A Bíblia diz que o inimigo, ele se faz como leão e ronda, tentando tragar, tentando matar.
Mas há um leão verdadeiro, que é o nosso Jesus. E ele estava ali naquele momento. Eu não sabia que ele estava ali, mas ele estava ali. E mais uma vez eu fiquei estarrecida vendo aquele leão enorme passar toda a noite ali. E ele tentava se levantar e ele caía. Ele tentou se levantar 3 vezes. E ele caiu as 3 vezes. E no fim da noite, aquele leão saiu se arrastando pelos cotovelos. Aquele corpo de quase 3 metros se arrastando pelos cotovelos. E saiu daquele UTI. E mais uma vez eu fiquei assombrada. Mais uma vez fiquei paralisada, desnorteada, porque era uma luta minha. Mas era uma luta que estava com o Senhor. Eu e o Senhor. Eu não podia falar, eu não podia pedir socorro, eu não podia fazer nada. E passou-se mais uns dias e veio a potestade. Tinha vindo poderes, principados e agora potestade. E a potestade veio com Exu Caveira. Eu nunca tinha visto nada disso. Minha família não era ligada nessas coisas, graças a Deus. Mas o Espírito Santo me disse, Exu Caveira. E quando ela entrou, esse Espírito entrou com milhões de demônios e cobriu aquele UTI. E eu passei, naquele momento, eu não clamei pelo sangue. Por quê? Porque quando ela foi chegando, a morte foi entrando pelos meus pés. Eu fui congelando. E quando chegou no meu cérebro, eu não me lembrava de mais nada. Não podia lembrar. Eu sabia da luta, eu pelejava, o que eu faço, como eu faço, mas eu não entendia. Mas, de repente, um vento tempestuoso começou a rodar dentro daquele UTI. E eu vi aquele espírito sendo jogado para longe, com o poder daquele vento. Mas, a partir daquele momento, as pessoas começaram a morrer naquele UTI. E, para vocês entenderem, a última pessoa que ficou viva lá fui eu. Só eu saí viva daquele lugar. E começou aquele processo de morte, eu vendo as situações acontecer. E aquele UTI estava coberto, estava escuro, estava quase que sufocante. E a luta foi tão grande naqueles dias. Mas, de repente, entra um ser naquele corredor. E eu, daquela cama, olhando, e vi um ser muito pequenininho, muito deformado, bêbado, rasgado. E quando eu vi aquele ser, eu disse assim para Deus, Deus, eu não tenho medo desse, não. Pobre coitado. E ele veio. E ele passou quase 1 hora para chegar. E eu olhando, observando. E quem será esse? Mas eu não tenho medo, não, desse pobre coitado aí. E ele chega. E quando ele chega, ele pegou na grade da cama, firmou. E ele era muito pequeno, tão pequeno que dava quase a altura do meu rosto. Mas eu estava pronta para dar uma palavra bem forte, nem para ele. E ele chegou, se firmou e disse para mim, eu vim te matar. E eu juro que você vai morrer. Eu juro que você vai morrer. Aí eu firmei bem no olho dele, né? Eu não tinha voz, mas eu estava tão próxima. E eu disse, mas eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Eu disse com muita vontade. Aí ele deu um salto para trás, deu um grito, deu um berro, bateu na cama de volta e disse para mim, eu vou te matar. Eu vou te matar. Aí eu pensei comigo, Jesus, e agora? Aí o Senhor disse assim para mim, o nome dele é Zé Pilintra. Ele é um dos mais terríveis demônios de morte. Ele mata nas estradas, ele mata nas ruas, ele mata nos vícios, ele mata nas brigas. Ele se apresenta nos centros com aquela roupinha branca, com aquele chapeuzinho, ou preto. Esse é o nome dele nos centros. Mas ele é um demônio. Ele é como filhos sem pais, como vagabundos que não respeitam nenhum tipo de autoridade. Esta casta só sai com jejum e oração. Só com jejum e oração. E eu olhei para ele e falei, e agora, Jesus? Agora o negócio vai esquentar. E, de repente, entra Beelzebub de novo. E aquele ser terrível
Quando entrou, eu pensei comigo, dessa vez eu morro. Mas ele chegou, não olhou para mim. Olhou para aquele ser pequenininho, anãozinho, e disse para ele assim: com esta você não pode. E eu assombrei, eu fiquei verdadeiramente impactada com aquela palavra. E eu imagino que o anjo do Senhor estava aqui, ó, na goela dele, né? Aliás, aqui atrás, ó, que levou ele na marra, naquele lugar, e fez ele pronunciar aquilo. E eu fiquei impactada, eu fiquei observando aquilo. Ele falou aquilo e saiu. Mas enquanto ele saía, aquele demônio disse assim para ele: eu vou te mostrar. Ela vai morrer, você vai ver. Eu vou te mostrar que eu posso. E eu disse para Jesus: Jesus, ele está querendo subir de degrau nas minhas custas. Falei: Jesus, e agora? Estou perdida. Porque apesar, irmãos, nós sabemos que o Senhor está ali, que o Senhor é conosco, que o Senhor, irmãos, Ele está no comando de todas as coisas. Mas mesmo assim, nós somos tão fracos. E de repente, ele passou 2 dias e 2 noites ali. 2 dias e 2 noites. E eu não podia nem piscar. Por isso, irmãos, eu estava acordada. Eu não podia nem piscar. E quando foi na 2ª noite de madrugada, de repente, o nível de saturação começou a cair. E começou a descer, e lá foi para 40, e foi lá para descendo. Não sei quem é enfermeiro ou médico aqui sabe. E, de repente, eu comecei a sufocar. E as enfermeiras vieram me socorrer. E olharam e não sabiam o que estava acontecendo. E saíram correndo para chamar o médico. E aquele médico de plantão veio correndo. Mas, naquele momento que aquele médico de plantão chegava, eu estava quase terminando, quase perdendo a consciência. Mas eu vi outro médico passar por eles e chegar correndo na minha cama e tirar o aparelho da traqueia. E quando ele tirou o aparelho da traqueia, eu respirei. Eu respirei para ouvir o médico dizendo para o outro: foi por um triz que nós não perdemos ela. Foi por um triz. E aí o médico disse: mas o que aconteceu? Aí ele disse assim: uma rolha de ar entrou no tubo de oxigênio. Enquanto isso, daquele demônio saiu saltando, pulando, gritando, até cair no chão e ficar lá. E aquele médico, irmãos, agora eu vou contar a outra história, entre aspas. Esse médico, Dr. Walter Malheiros, ele era o meu médico que cuidou dos meus pulmões quando eu fui baleada. Ele era médico do outro hospital. Ele não era médico desse hospital onde eu estava. 1 ano depois, eu fui procurar esse médico para ver os meus pulmões, para fazer uma analisada dos meus pulmões. Não o conhecia. E naquele momento ele disse para mim: você sabia que eu te salvei no Hospital Modelo? Aí eu perguntei: não sabia. O que aconteceu? Ele disse: aquele dia que você estava morrendo, fui eu quem te salvei. Eu recebi na madrugada um telefonema. E aquele telefonema me mandou eu voar para o Hospital Modelo. E quando eu entro no Hospital Modelo, eu entrei correndo e salvei a sua vida. Irmãos, aquele médico não sabia onde eu estava e nem o que eu tinha. Ele entrou literalmente correndo e arrancou aquele aparelho da traqueia. Se fosse o médico do UTI, ele não teria tirado o aparelho que estava me levando oxigênio. E eu já estava morrendo, meu coração, meu pulmão já estava pegando fogo. Eu estava morrendo naquela hora. Então, mais uma vez, Deus interferiu de forma assim poderosa. E eu fico imaginando o tempo, porque quando Deus falou com ele, foi um tempo cronometrado, para ele chegar lá naquele UTI e arrancar aquele aparelho. Aquele ser saiu daquele UTI naquela manhã e levou com ele todas as potestades que estavam ali. E, de repente, aquele lugar se transformou. E o Espírito Santo disse assim para mim: terminou a sua prova. E eu me senti assim, apesar de cansada. Era um silêncio, era uma paz que entrou dentro da minha alma naquela hora. E eu dormi durante todo aquele dia. Passei aquele dia dormindo, estava em paz.
apesar de que eu estava tão cansada, tão exausta, mas havia paz na minha alma, paz no meu espírito. Tinha vencido uma batalha. A morte não pôde me vencer. Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor não venceu só a morte dele, Ele venceu a nossa. Ele venceu a minha morte, a sua morte. Ele tomou as chaves do reino da morte. E Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o governo em suas mãos. Nós não temos que temer a morte. A igreja do Senhor não tem que temer a morte. Na verdade, nós não morremos, nós dormimos para um dia acordar na glória do Senhor. Irmãos, quando eu acordei naquela noite, eu acordei na porta da igreja, que eu era a dirigente do Círculo de Oração das Mulheres, e no dia do culto das mulheres, era numa quinta-feira, eu acordo, literalmente estava entrando na porta daquela igreja, mas eu tinha consciência que meu corpo estava lá no UTI, e eu estava entrando verdadeiramente ali no meu espírito. E quando eu vi aquelas irmãs ali, eu fiquei com muita vontade de abraçar aquelas irmãs, de dizer para elas: irmã, eu estou aqui, você nem imagina o que aconteceu comigo, mas eu estou aqui, olha eu aqui. Mas, em suma, eu sabia que elas não me viam, então eu fui sentar. Então eu vou sentar, porque com certeza o Senhor me trouxe aqui para me aliviar a minha alma, para me dar um presente, então eu vou sentar. Então eu me encostei, quando eu ia entrar no segundo banco da frente, o Espírito Santo me disse assim: espera um pouquinho. E eu encostei na ponta do banco. E, de repente, eu vi 6 personagens entrando e passaram por mim, me rodearam. E, enquanto eles passavam, eu via que 3 deles, cada um carregava um manto. O primeiro, um manto de veludo azul. O segundo, um manto de veludo vermelho vivo. O outro manto de veludo bem clarinho, cor de palha, bem claro. Mas esses mantos eram todos bordados com pedras preciosas. Eram assim as coisas mais maravilhosas que meus olhos já tinham visto. E aquelas 3 toalhas brancas, como tafetá, nosso tafetá, eram todos bordados de maneira tão gloriosa, com linhas de ouro puro. E eles cobriram aquele banco inteiro, todinho. E aí o Espírito Santo disse assim para mim: sente. E eu sentei. E quando eu sento no meio daquele banco, eu me sentia assim num pedacinho do céu. Eu sentia todo o gozo da minha alma, toda a grandiosidade do poder do Senhor naquele lugar. E eu falei: meu Deus, o que é isso? De repente, aquele banco foi se levantando devagar. Meus pés foram saindo do chão. O que está acontecendo? Aí alguém atrás de mim disse assim para mim: você está sendo honrada. Mas eu assustei: honrada? E eu perguntei para Deus: honrada eu? Mas por quê? Por que eu estou sendo honrada? Mas, de repente, naquele telhado de zinco, literalmente passou uma carruagem com cavalos. Era uma carruagem de guerra. E quando ele passou, fez tanto barulho que eu quase caí daquele banco. Dei um grito, apesar que eu estava em alma e em espírito, mas eu dei um grito. Jesus, o que está acontecendo? Era uma batalha, era uma guerra de poderes. Anjos lutando. E, de repente, aqueles cavalos, aquelas carruagens passavam por cima daquele teto, daquela igreja. E eu ouvia gritos, e eu ouvia espadas batendo. E gritos, muito gritos. E era uma guerra terrível, forte. E eu disse: meu Deus, está acontecendo uma guerra nessa igreja em cima. Mas, de repente, tudo cessou. E alguém entrou pela porta lateral, do lado daquele banco onde eu estava. E eu olhei para ver. Na minha frente, na ponta do banco, um anjo chegou. E aquele anjo era a coisa mais linda que eu já tinha visto. De 1 metro e 2,5 metros, mais ou menos. Muito alto, extremamente forte. Mas com a armadura da mais fina prata. E aquela armadura de guerreiros.
com espadas, com escudos. E aquele anjo, ele tinha um capacete. E aquele capacete tinha 2 asas em cima do capacete. E aquelas asas deveria ter uns 5 metros de envergadura de cada lado. Então, ela subia e desaparecia as pontas daquelas asas pela forro da igreja fora. E quando eu olhei para o rosto dele era tão perfeito, era tão lindo, era tão puro, que eu fiquei abismada. E ele me olhava. E a palavra que tinha nos olhos dele era ternura. A mais profunda ternura que pode alguém transparecer para alguém. Eu estava recebendo dos olhos dele. Mas eu estava tão encantada, que eu olhava para ele e dizia, mas você é o comandante do exército de Deus. Você é o comandante do exército de Deus. E ele só me olhava. Mas ele fez um gesto, e com aquele gesto eu olhei para a porta principal. E vi um batalhão de anjos entrando. E aqueles quase 200 anjos entrando. Foram tomando parte da igreja e ficando cada um nos seus lugares. E se encostaram nas paredes e tomaram todas as paredes laterais. Fizeram uma coluna. E aqueles que entraram por último subiram no púlpito. E quando eles subiram, eles colocaram as espadas no chão. E ficaram assim, né, como se fossem soldados, aguardando alguma coisa. E eu, dali do banco, comecei a olhar os anjos assim, abismada, admirada, encantada. Eu estava assim, numa êxtase. Mas o Senhor me disse assim, olha para frente e para cima. E eu olhei para frente e para cima. De repente eu vejo, saindo do teto, uma carta. E aquela carta foi balançando, devagar, num vento. E foi caindo. E eu dali olhando aquela carta. Quando aquela carta chegou no púlpito, ela virou para mim, a face. No meio daquela carta, com uma letra cursiva, letra escrita por mão, em sangue, a tinta era sangue. Estava escrito Vitória. Vitória. E quando eu li aquela mensagem, aconteceu uma coisa muito importante. A minha alma cantou. Eu ouvia pelos meus ouvidos espirituais, na minha consciência, a alma cantando dentro de mim. Um corpo espiritual, outro corpo espiritual, a alma cantando. E a alma cantava jubilosamente aquele hino que diz, canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor, canta minha alma. E a minha alma cantava, e a minha alma jubilava. E eu voltei para o UTI. E quando eu voltei para o UTI, que vi meu corpo ali, eu via também o meu corpo espiritual dançando. Dançando naquele UTI durante toda a noite. E eu dançava e eu cantava, porque eu tinha recebido a carta de Deus, a vitória do Senhor. Mais uma vez houve batalha no céu. Nós pensamos que isso aconteceu só com Daniel. Isso acontece comigo e com você. Isso acontece conosco. Muitas vezes em cima da igreja do Senhor Jesus existe uma guerra. E o Senhor está trazendo para nós vitórias para nossas vidas. E às vezes nós nem percebemos, nós nem vemos. Mas às vezes que nós estamos aqui, que saímos daqui jubilosos, nossa alma está tão feliz. E nós nem vemos que houve uma carta que foi trazida para nós. Uma carta de vitória. E eu estava naquele UTI jubilosa naquele dia. E eu, naquela manhã, eu dizia para mim mesma, agora eu vou sair, agora eu vou para casa, vou cuidar da minha vida, dos meus filhos. Meu Deus, eu venci uma grande batalha, uma grande guerra. Glória a Deus, eu estava jubilosa. E passou aquele dia. E quando chega a noite, daquele mesmo dia, eu estava, irmãos, deitada naquela cama, mas a minha alma estava em pé. E entra um moço naquele corredor. E quando aquele moço chegou, que entrou naquele corredor, eu olhei de longe. Ele tinha os cabelos meio grisalhos. Era forte. Usava uma roupa, um macacão
é de brim, cor de terra, uma blusa de manga dobrada. E eu olhei de longe e eu disse, mas esse não é médico e nem enfermeiro. Quem será este moço? Fiquei pensando ali, olhando, mas ele foi muito rápido. De repente, ele estava nos meus pés. E quando ele estava nos meus pés, o Espírito Santo disse para mim, esse é o oleiro. Vocês lembram lá, né? Quando começou essa história. Agora ele estava ali. Agora o oleiro estava na minha frente. E quando eu olho para o rosto dele, eu não pude ver. Porque uma luz brilhava. Eu não pude ver seu rosto. Mas no seu peito tinha uma bacia, uma de muito grossa, muito pesada. E com uma alça que era uma bacia de cobre. E dentro daquela bacia tinha uma massa de barro. E eu olhei para aquela bacia e o Espírito Santo disse para mim, ele é o oleiro, mas você é o barro. E agora você descerá o poço do oleiro. E nós às vezes pensamos que enquanto nós estamos numa luta, nós estamos sendo feito vaso, mas é preciso vencer a luta para poder o oleiro fazer o vaso que ele precisa fazer. Aquilo que ele nos planejou. De repente formou o poço. E eu olhei para aquele poço e não vi fim. Mas de repente eu também não existia mais. Eu deixei de existir. Eu não me via mais, nem em corpo, nem em espírito, porque eu virei a essência do barro nas mãos do oleiro. Não sei quanto tempo passou, mas quando eu me voltei de novo àquela cama, o oleiro saía daquele poço com um vaso de barro nas mãos. E aquele vaso, ele rodava na mão esquerda do oleiro. Tinha como se fosse uma roda nas mãos dele. E o vaso rodava. E ele me apresentou aquele vaso, assim, quase rente com o meu rosto. Naquele momento, o oleiro, ele era transparente. Aparecia só as mãos. E, de repente, ele leva as mãos ao mundo espiritual. E ele traz uma lixa. E lixou o vaso. Depois ele limpou com um pequeno pedaço de pano. Depois ele passou verniz. Depois ele pintou e ficou branco como isso aqui. Depois ele foi fazer flores. Aí ele pegava um pincel miúdo e fazia todo tipo de florzinhas coloridas, de todas as cores. Mas ele pintou aquele vaso inteirinho, de todas as flores miúdas. E quando ele terminou a obra, ele levantou para mim. E ele disse assim para mim, está pronta a obra. Este vaso é você. E eu olhei para aquele vaso, eu estava encantada, era muito bonito. E eu disse, nossa, foi tão rápido, nem ficou tão lindo. Aí ele colocou o vaso no chão. Quando eu olho para o chão, eu não vejo mais aquele hospital, eu vejo a minha casa. E, de repente, eu estava lá. E eu saí correndo para ver o vaso de perto. E, quando eu chego, que eu olho dentro do vaso, o vaso estava se enchendo de uma fonte de água. O que parecia ser água para mim. Começou a encher. Mas, quando chegou na metade, eu via que não era água, era azeite. Estava enchendo de dentro para fora. Mas aquele azeite tinha pétalas de flor. E o Espírito Santo disse para mim, são flores de sândalo. E aquele vaso transbordou. Transbordou. E derramou azeite naquela casa inteira. E eu comecei a dançar, e pular, e bater palmas, e glorificar o nome do Senhor. E naquela hora passa um anjo correndo e joga um frasco de perfume. E eu seguro o frasco de perfume e guardo. E continuo batendo palma. Aí o Senhor me deu uma visão. E me mostrou serpentes e escorpiões indo embora. Para longe. Elas estavam envergonhadas. E o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, todos os teus inimigos foram vencidos. Então eu voltei para o UTI. E o Senhor disse para mim, terminou a obra. Eu fecho esta obra hoje. Para você dizer para a igreja do Senhor.
para dizer nas nações que a igreja que eu tenho preparada era uma igreja do sobrenatural. É uma igreja que tem que viver o sobrenatural, que não terá medo da morte, que não terá medo do inferno, porque Satanás vai se levantar na terra nos últimos dias com grande poder, com grande fúria, mas a igreja que será levantada, ela será poderosa na terra. Mas ela viverá o sobrenatural, porque para ela vencer o que virá, ela tem que viver este sobrenatural. Ela tem que saber que ela luta contra poderes. Ela tem que saber que ela luta contra a morte. O reino da morte é estabelecido, irmãos, na terra. Foi desde o Éden estabelecido. Vai ser o último inimigo a ser vencido. Mas o Senhor Jesus já venceu. Na cruz. Este império da morte. E ele venceu por cada um de nós, por mim, por você. A igreja primitiva não tinha medo. Ela tinha autoridade e poder. E não tinha medo de morte. A igreja que vai se levantar vai ser essa igreja poderosa. Essa igreja de poder. Essa igreja sustentada pela fé. Pela ação gloriosa do Espírito Santo. Como noivas. Nós temos que andar com nossos vasilhames cheios de azeite. Porque a Bíblia diz lá, né? Que aquelas que não tinham azeite, elas não sobreviveram ao encontro com o noivo. Elas não puderam encontrar com ele. Eles não viram a sua chegada. Porque é só esse poder, essa manifestação, que irá nos transformar em corpos gloriosos. Então nós temos que nos encher hoje, neste dia. Temos que crer nesse evangelho que é pregado. O Senhor Jesus virá com um grande avivamento, irmãos. O Senhor me mostrou depois disso um grande avivamento, que se estendia. Quando o Senhor me mostrava, através, como Cuiabá, né? Aqui, com certeza, será aqui, mas se estendendo pelo Brasil inteiro, pelo mundo. E eu via sinais de prodígios e maravilhas que nós nunca ouvimos falar. Eu via acontecer fatos, eu via como se eu tivesse um binóculo nos olhos e via os acontecimentos que se seguiram ao grande avivamento. Mas o grande avivamento, irmão, não será feito por homens, por ação de homem, por poder de homem, por gritos e palavras humanas, mas pelo Espírito. Mas será feito, sabe como? Quando nós olharmos para nós mesmos e sabermos que nós não somos nada. Que nós nada somos. Que nós somos tão pequenos que precisamos dele. E precisamos, urgente, desse poder, desta grande obra, dessa grande manifestação na vida da igreja do Senhor, nesses dias. Dias maus, dias terríveis. Mas existe alguém, irmãos, que está no controle. Ainda que nós olhamos para o mundo e nós achamos Jesus, acabou tudo. Jesus parece que está tudo perdido, parece que está tudo desgovernado. Não. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece, acontece porque está escrito. Há 2000 anos atrás já estava escrito. Para nós não é novidade. Para a igreja do Senhor não há novidade, não há susto, não há surpresa. Porque nós somos a noiva do Cordeiro. E nós temos conosco o sangue do Cordeiro que nos cobre. Amém, irmãos? Essa é a mensagem do Senhor. Para a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Se você está tão fraquinho, irmão, se você está tão cansado, saiba que você tem um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que pode, de repente, né, fazer você reviver. Porque a igreja do Senhor tem óleo fresco para nós. Irmãos, todos compreenderam que houve um sobrenatural. Eu disse que o testemunho ele era forte. E Deus, nesses dias, Ele vem falando a nós, Ele vem falando à igreja dEle.
Ele está nos preparando e nos dando armas espirituais. Nós nos reunimos aqui na terça passada, hoje faz 8 dias, com mulheres de Deus, umas irmãs que são usadas por Deus. E Deus fez coisa sobrenatural. E Ele falou para a igreja que Ele vai se manifestar no nosso meio de uma maneira gloriosa. E hoje nós estamos com um testemunho desse, que o próprio Deus mandou aqui, para que nós saibamos que nós temos um Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E nessa noite, enquanto a nossa irmã está ministrando esse testemunho, o Espírito de Deus passeia no meio da igreja. O Espírito revasso como a Xaralavahás, que levantou o Senhor daquela sepultura. Revachuricandaralavaxaralavahás. Ele traz vida para você que tem vivido nessa mesmice, numa hora dessa, quando nós estamos vendo os sinais, aqueles que estão antenados, Deus vem revelando e vem falando. E nós estamos vendo manifestação. E nessa noite, o Senhor quer soprar nessa lâmpada que está quase se apagando. Rei de Comassumi Andaralabachás. Esse é um Deus todo-poderoso, irmãos. Um dia Ele chamou a mim e a você. E Ele se revela para nós. Uma coisa tão pequenina que eu experimentei. Um dia, depois de uma oração no meu sofá. E quando o Senhor, meu corpo ficava ali, era um arrebatamento. E eu comecei a compreender o que ela falou. A gente está vendo, mas a gente está em íntima comunhão com Deus. Ele está mostrando, essa carne não aguenta quase nada, basta uma manifestação de poder, o que você acontece? Você treme, quase não para em pé. E eu quero dizer para você que se você quiser, a fonte de Deus está jorrando aqui nessa noite. Você poderá sair daqui diferente, você poderá ter experiência dentro da sua casa, no carro, porque o Senhor vem buscar uma noiva adornada. Ele não vem buscar uma noiva com o braço quebrado, ele vem buscar uma noiva adornada, a igreja dele. Eu quero que você fique de pé. A nossa irmã vai orar por você. E o que Deus tem para você, Ele te entregará nas suas mãos. Também quero dizer para você que esta é uma noite de milagres. E milagres não se explica. Você poderá receber pela fé. Você mantém a sua ligação com o Deus que fez, continuará fazendo, enquanto ela daquela hora, e nós vamos receber, eu também vou receber. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Pai querido, nesta noite aqui está o teu povo, mais uma vez, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, a tua palavra, Senhor, esse testemunho foi pregado. E o teu nome, Senhor, foi glorificado na terra. O teu nome, mais uma vez, Senhor, foi exaltado. Mais uma vez, Senhor, o inimigo das nossas almas foi sujeito ao teu nome. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. Povo, Senhor, que te serve. Povo, Senhor, que o Senhor escolheu. A tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E aqui, Senhor, está a tua igreja viva, a tua noiva, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós oramos, Senhor, para que as manifestações, Senhor, do teu Espírito Santo, venha, Senhor, trazer, Senhor, ao coração, venha trazendo, Senhor, a alma, Senhor, do teu povo, uma nova dimensão, ó Deus. Para que, Senhor, para que o teu povo viva novidade de vida. Para que o seu povo viva, Senhor, aquilo, Senhor, que realmente o Senhor quer que a igreja viva.
Ah, Deus, como a igreja primitiva, Senhor, que tenha poder, que tenha autoridade, Senhor. Que, Senhor, sejam testemunhas vivas, Senhor, daquilo, Senhor, que só o Senhor pode operar, mas que o Senhor tem entregado. Senhor, venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Senhor, que a sua vontade seja estabelecida plenamente na vida de cada um daqueles que estão nesta noite, neste lugar. Que o seu nome, Senhor, seja engrandecido. Que a sua vontade seja totalmente satisfeita. Senhor, que todos os teus desígnios, Senhor, na terra se estabeleçam com a tua igreja, Senhor. Seja estabelecido completamente, Senhor, o reino do Senhor. O reino, Senhor, do seu Cristo. Nesta terra, nesta igreja, Pai querido. Venha, Senhor, fazer o sobrenatural. Venha soprar o vento, Senhor, do sobrenatural. Venha, Senhor, fazer com que o teu povo possa, Pai querido, ter experiências. Compreender, Senhor, o mover do teu Espírito Santo. Espírito de poder. Espírito de poder. Encha, racha, racaionomokai. Shahairemakai. Encha, ratamakevassou. Chama-yana façoirai. Chama-yana façoianamahai. Eaianamastukianakai-faz. Aetemafaçu. Aetemafaçu. Caianemafaçu. Caianemafaçu. Encha, raianeme. Caianemehai. Ela façou. Encha, Senhor, a tua igreja. Encha, raianemafaia. Venha dar revelações. Venha dar sonhos. Venha dar visões. Que esta igreja seja uma igreja, Senhor, poderosa no Espírito. Que essa igreja seja uma igreja cheia do seu poder. Que esses vasos, Senhor, sejam cheios do teu azeite santo. Que transbordem. Semecova subra uma face. Oh Deus, venha manifestar milagres. Venha, Senhor, renovar vidas. Venha, Senhor, trazer, ó Deus, sonhos, ó meu Deus. Venha, Senhor, oh, Vashomihaya de face. Ah, Senhor, para que eles possam realmente viver o sobrenatural nesta terra, nestes dias, Senhor. Que venham, Senhor, de vitória em vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia.